todos que nos acompanham na noite desta segunda-feira, 14 de dezembro. Sou Cláudia Azevedo, diretora de redação do Jornal Giro SA, e quero aqui agradecer a audiência de todos os internautas que nos acompanham pelo portal de notícias girosa.com.br e também pelas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram e também o YouTube. Muitíssimo obrigada a todos pela audiência. E em nome de toda a nossa equipe Giro SA, hoje eu quero agradecer e receber aqui no estúdio Giro Play a presença do prefeito reeleito da cidade de Carapicuíba, Marcos Neves, do PSDB. Marcos, muitíssimo obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter arrumado um tempinho na agenda para falar um pouquinho com a gente de política, de reeleição e de futuro da cidade. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos aqui. A gente é uma alegria participar aí novamente do seu programa. A gente participou online na pandemia, né? Sim. Naquele momento de pandemia. Agora, depois da eleição, estamos aqui para falar da eleição, do futuro da cidade, né? E das coisas novas aí para a cidade de Carapicuíba e para a região também. É isso. Bom, eu gostaria de ressaltar que essa entrevista faz parte da série de entrevistas que estamos produzindo com os 11 prefeitos eleitos e reeleitos da região oeste da Grande São Paulo. Já passaram por aqui prefeito de Osasco, Rogério Lins, de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, de Jandira, Dr. Sato, e também de Cotia, Rogério Franco. E gostaria também de comunicar que amanhã será a vez do prefeito de Itapevi, Igor Soares. Mas vamos então à nossa entrevista, Marcos. Bom, eu gostaria de iniciar com o seguinte. Recentemente, que é um assunto que está em alta e também de interesse de todos, você nos surpreendeu, né? A todos a noticiar aí que você testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Acredito também que essa seja a primeira entrevista que você, né, pode estar concedendo aqui ao veículo de comunicação. Então, primeiro eu gostaria de saber o que a Covid-19 causou na sua saúde e como foram os sintomas da primeira infecção e agora você testando positivo novamente dentro de pouco tempo, né, Marcos? Olha, na verdade, na primeira infecção, que foi em junho, eu tinha tido alguns funcionários da nossa comunicação na época que tinham testado positivo, alguns secretários meus na época também que nós tivemos contato. Eu acabei fazendo o exame numa quinta-feira, e aí na sexta-feira deu positivo. Fiz o teste PCR, né, que é aquele teste que realmente constata no começo da doença. Aí me isolei por 14 dias, não tive sintoma nenhum dia, né, nenhum dia sem sintoma nenhum assintomático. E após uns 15 dias eu fiz o exame de sorologia. No exame de sorologia não apresentou o anticorpos, né? E aí eu procurei o médico na época, o médico falou que teria que tomar os mesmos cuidados, porque é uma doença nova, nós não sabíamos como é que era, como eu não tinha tido sintoma, então eu tomei todos os cuidados, vamos dizer assim, todo esse tempo, né? Sim. Agora, próximo do dia 24, voltando de Brasília, comecei a ter alguns sintomas de suor à noite. No outro dia, na quinta-feira, a mesma coisa, dor no corpo. Foi piorando a situação. Foi aí que eu também falei com a médica pediu para que eu fizesse o exame, né? Falou, pode acontecer. Fiz o exame, aí testou positivo. Só que aí foi diferente, né? Eu tive sintoma de um pouco febril no começo, depois dor no corpo, espirrava muito, tossia algumas vezes, aquela moleza, né? Perda de paladar e olfato. Depois do quarto, quinto dia, o paladar voltou, né? Os sintomas foram indo embora, foi voltando à normalidade, com o corpo um pouco ainda pesado. No nono dia eu tive febre, né? Foi aí que a médica pediu para que eu voltasse no hospital, fizesse uma tomografia. Ela tinha visto lá uma coisinha, uma inflamaçãozinha pequena no pulmão. Ela trocou os remédios, aumentou a dose do remédio, pediu para tomar um anticoagulante junto com prednisolona e um Clavulim, esses 3 remédios que eu tomei nesses últimos dias, e aí a partir daí melhorei, né? Já no 10º dia muito bom, no 11º mesma coisa, no 14º ela liberou, e fiz o teste rápido na semana passada
Na quinta-feira já apareceu que tem anticorpos, está criando anticorpos, então acho que isso mais tranquilo, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Então da primeira vez não foi criado o anticorpo? Não foi criado. Dessa vez sim. Dessa vez. Posso eu não fazer fiz sorologia ainda, né? Mas o teste rápido já apareceu que está criando lá o anticorpos. Né? Claro, João, editor-chefe, muito boa noite também. João. Boa noite, Cláudia, boa noite, prefeito. Fique à vontade, João. Obrigado. Só fazendo um contraponto aqui, até uma questão, uma dúvida para todo mundo aí que nos acompanha, né? A questão da reinfecção. Foi uma reinfecção? Então, a médica não soube me explicar pelo seguinte, ela falou assim, ó, você foi assintomático na primeira vez e não criou anticorpos. Então, quer dizer, o teste que você fez foi o teste que tem que ser feito, que eles falam que é até padrão ouro, né, que é o melhor teste que tem para você identificar o começo da doença, onde todo mundo tem que se fazer quando você tem os primeiros sintomas. Então, não dá para você saber realmente se foi uma reinfecção. Se, assim, no meu caso específico, eu tive o teste positivo, né? Não cria anticorpos. Então, por não criar anticorpos, pode ser que você pegou uma forma leve da doença, né? Sim. E aí, agora, desta vez, uma outra forma, uma forma um pouco mais moderada, vamos dizer assim, né? Mas assim, tratei da mesma forma e... É importante fazer essa pergunta, né, Cláudia? Porque ainda estão sendo feitos inúmeros estudos, né, no mundo todo, sim, pelas grandes universidades, cientistas, né? E eles falam que a tal da reinfecção, ela é muito rara. Sim, sim. Né? Então, por isso que... Possibilidade remota. E após 6 meses seria tido como reinfecção somente. Eu tive em junho, né? No dia 18 de junho, se não me engano. Quase ali, positivo, né? E agora, menos novamente, de no dia 24. Meses, então. Assim, alguns casos estão sendo estudados, até que eu li sobre isso, de pessoas que também criaram anticorpos e também teve de novo, porque o anticorpos diz que cai, né? Ele perde um pouco a eficácia durante o tempo. No meu caso, não criou, então... Sim. Não dá para saber se de repente você também tinha alguma coisa do vírus no sistema respiratório, mas não desenvolveu a doença. Então, não dá para saber. Os médicos não têm essa comprovação científica. Sim, né? Ainda muita coisa ainda. Mas graças a Deus passei bem. Estou bem, está curado. Curado. Graças a Deus. Está pronto aí para a luta. A luta e o trabalho adiante. Com aí, certeza. Tem muito. Obrigado. Marcos, bom, vamos falar um pouquinho sobre economia, né? Em janeiro o país ele não terá mais o auxílio emergencial, né? E a expectativa dos analistas econômicos é de que o consumo ele seja reduzido drasticamente. Então, a nossa pergunta é, de que forma você prepara para enfrentar a questão e o que deve colocar em prática para fomentar a economia e a geração de empregos na cidade? Olha, primeiro que nós não paramos nenhuma obra pública dentro da cidade de Carapicuíba. A nossa ideia é que a gente amplie o número de obras nesses meses agora de janeiro, fevereiro, março. Nós devemos dar ordens de serviço de algumas obras novas na cidade, coisas que não estão acontecendo agora, que as obras estão em andamento, mas obras novas só a partir de janeiro e fevereiro. Então isso vai fomentar a economia, vai gerar emprego. Nós devemos fazer algumas mudanças também na questão tributária da cidade, né? Reparcelamento também de impostos. Nós devemos lançar uma lei a partir de fevereiro, março, então isso vai também dar uma aquecida na economia. Sim. E lógico, nós vamos tomar algumas medidas para desenvolvimento da cidade. É lógico que quando você gera emprego, quando você coloca as obras na cidade em andamento, quando você não para nenhuma obra, quando você continua com o seu trabalho da contratação também do emprego, do nosso programa de emprego de qualificação, você gera lá 200, 300 Sim. empregos lá direto na veia, isso vai ajudar a cidade. Mas eu vejo que São Paulo é um estado diferente um pouco dos outros. São Paulo realmente puxa a economia, é um estado produtor, é um estado que também do agronegócio, é um estado que realmente faz a diferença no Brasil. Ele está maior do que o Brasil hoje na questão, né, de crescimento, e vejo que não vai ser diferente. Acho que os meses iniciais do ano de 2021 vão ser prósperos, né? Vamos trabalhar para isso. É lógico, quando você tem um número menor de dinheiro entrando na economia, você tem uma diminuição do consumo. Claro. Mas acredito eu que o governo federal também vai tomar medidas para que o consumo possa aumentar, para que o dinheiro possa circular. E lógico, que a população possa ter emprego, né? Que a população quer ter o emprego. Não é uma questão só do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é importante,
foi uma ajuda que o governo fez, que está ajudando a população, né? Acredito eu também, se o governo achar que de repente possa estender por mais 1 ou 2 meses, de repente poderá fazer isso, né? Mas vamos trabalhar para que o governo gere emprego. É isso que a gente vai trabalhar também na nossa cidade. Ainda na questão de empregos, a manchete hoje do jornal Estado de São Paulo apontou que mais de 2/3 dos jovens têm emprego precário no país. Como reverter, Marcos, esse quadro em Carapicuíba? Olha, o jovem vamos dizer assim, é uma categoria que a gente precisa olhar um pouco diferente, né? Nós em Carapicuíba fizemos lá em 2018 o programa GPOI, que é um programa de jovem de 16 a 18 anos. A nossa ideia é que a gente faça também esse programa já no início de 2021, para fomentar também a questão de trazer o jovem para o emprego, né? Para uma nova atividade, para uma nova responsabilidade. Eu vejo que o jovem ele precisa aprender algum tipo de profissão ou característica de um determinado trabalho para que você possa encaminhar esse jovem, né? O jovem hoje é muito dinâmico, muito rápido com as coisas, é muito inteligente nas decisões, então a gente precisa aproveitar isso do jovem, né? E o jovem hoje, nós vamos ter um olhar também diferenciado em Carapicuíba para os jovens, para que a gente possa tê-los aí como nossos parceiros e que a gente também possa encaminhá-los para a sua vida normal do dia a dia. Sim, bem plugados. João, você tem algumas perguntas aí na sequência? Tenho sim. Ainda sobre pandemia, economia. Recentemente, inclusive nós aqui do Giro divulgamos que Barueri e demais cidades aqui da região oeste da Grande São Paulo, elas figuram, né, entre as 100 melhores do país para se fazer negócio, e Carapicuíba consta em um desses segmentos importantes da economia. Como que o senhor recebeu essa notícia? Olha, primeiro muito positiva, né? A cidade de Carapicuíba, nesses últimos 3 anos, vamos dizer quase 4 anos, nós transformamos a cidade. Quem conhece a cidade há 4 anos atrás e vê a cidade hoje, vê que nós preparamos a cidade para trazer, vamos dizer assim, para ter uma cidade desenvolvida. É lógico que estruturalmente, quando nós assumimos, era uma cidade muito precária. Você não tinha estrutura nas unidades básicas, você não tinha estrutura de infraestrutura na cidade para andar, você tinha muitos problemas de limpeza da cidade, você tinha problema em todo lugar. Onde você colocava a mão tinha problema. Então nós estamos consertando isso. As secretarias foram tendo prédios com dignidade para atender a população, para os nossos trabalhadores também que trabalham e atendem a população. Você tinha um problema de infraestrutura viária da cidade, que era um problema, que a gente tinha trânsito por todos os lugares. É lógico que o trânsito não diminuiu, mas conseguimos remodelar e melhorar essa questão para a população. Então hoje a cidade ela é vista com outros olhos, né? Tanto pela parte comercial quanto pela parte empresarial. E a nossa ideia é que a gente amplie isso. E nós trouxemos aí mais de 200 milhões de investimentos em infraestrutura, saúde, educação, esporte, né, em 4 anos. Então, quer dizer, praticamente 1/3 do nosso orçamento em 4 anos, coisa que nunca tinha visto em Carapicuíba. Então a nossa ideia é que a gente mantenha isso, esse mesmo ritmo, né, dos investimentos. Por isso a minha ida a Brasília, a minha composição ao governo do estado, sempre muito próximo dos deputados federais e estaduais, para que a gente possa realmente fazer esses investimentos. É diferente de quando você pega uma cidade como Barueri, Osasco, Itapevi, que tem um valor que cai todo mês no orçamento. Santana, né, são cidades que caem lá todo mês 5, 10% do valor do orçamento para fazer investimento. Carapicuíba não tem dinheiro para investimento. Carapicuíba, o dinheiro para investimento é muito baixo. Então o dinheiro que a gente tem é para pagar a conta, né, e fazer a manutenção da cidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar dinheiro fora. É igual aquele trabalhador que ganha lá R$2.000, mas ele quer comprar um carro. Então ele vai fazer um bico à noite de Uber ou de iFood para ganhar aquele dinheirinho para ele comprar o carro, né? Carapicuíba é a mesma coisa. Nós temos que fazer toda essa conversa com os deputados, com o governo federal, o governo do estado, para conseguir os recursos para fazer os investimentos. E é o que a gente fez esses 4 anos. É o que a gente pretende fazer novamente. E lógico, aí Carapicuíba começa a ter outros olhos. Você está do lado da Castelo Branco, do lado da Raposo, você tem um acesso ao Rodoanel. É uma cidade que tem uma localização privilegiada, muito boa, né? Então a gente precisa aproveitar disso. Ótimo. Inclusive o senhor falou sobre recursos. Recentemente o senhor esteve em Brasília, correto? Sim. Visitando os ministérios. Sim. Que emendas, enfim, o que o senhor Nós pode temos antecipar? lá vários contatos, né, com deputados federais, com ministros. Nós conseguimos aí nesse finalzinho de ano para conseguir fazer obras já para o ano que vem, mais de 10 milhões, né, emendas de infraestrutura, da saúde e também da educação. Então são emendas que vão ajudar a aumentar o desenvolvimento, as obras da cidade, e a gente tem feito isso constantemente. A cada 15, 20 dias eu estou em Brasília, mesmo com a questão de não ter lá alguns deputados, mas alguns deputados estão estando lá,
para que a gente possa buscar esses recursos e fazer os investimentos necessários aí para a cidade. Ótimo. Então, antecipando aqui, são 10 milhões a mais para a cidade, né? Já para o ano que vem. Ótimo. Nós temos aí um dinheiro já para fazer lá uma parte da ampliação da Avenida Antônio Faustino dos Santos, para recapeamento de vias, construção de novas escolas. Perfeito. Eu fui lá falar também com o ministro da Saúde e que o assessor que nos atendeu para conseguir também os testes PCR, né, que inclusive estava dando lá que estavam estocados e tal, ficaram de liberar também. Então nós estamos trabalhando em todas as áreas aí. Ótimo, já vamos falar sobre pandemia. Duas perguntas. Reflexo da pandemia é o fechamento de milhares de empresas, a dificuldade das empresas aí em obter crédito no mercado, enfim. Primeira pergunta é, o senhor teme que caia a arrecadação com isso, né, ocorrendo? E outra questão é na parte dos impostos. Como que o senhor trabalha retomando? O senhor já falou sobre isso, mas... Olha, na verdade, essa questão de cair a arrecadação, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, né? A gente sabe que este ano o governo ajudou os municípios, né? Teve um auxílio para os municípios na questão da perda de arrecadação. Carapicuíba não foi diferente, teve uma perda de arrecadação, mas nós conseguimos equilibrar as contas, né? Por conta da economia que nós fizemos. 2021 vai ser a mesma forma. Nós vamos continuar economizando, né? Continuar investindo bem o dinheiro público e vamos buscar outras formas de receita. Nunca aumentando impostos, né? Sempre trabalhando nessa questão de cuidar bem do dinheiro público, economizar para que você possa ter um pouco mais de recurso no caixa. E lógico, vamos trabalhar e torcer para que tudo caminhe bem e o Estado de São Paulo possa continuar produzindo, continuar investindo para que possa aumentar a arrecadação. Tá, prefeito, qual deve ser o orçamento da cidade para 2021? Nesse ano de 750 milhões, mas aprovado que nós mandamos para a Câmara. Mas o ano passado nós arrecadamos 609 milhões. 2019, então, 2019, correto? 2020 deve ficar próximo disso também, entre 600 e 610, né? Meio que empatou, né? O ano 2019 com 2020. Okay. O ideal seria ter pelo menos uma correção aí de 4, 5%, né? Sim. Mas vamos aguardar para ver quanto que chega no final do ano aí. Tá. Recentemente o senhor foi convocado juntamente, né, com outros prefeitos aqui da região pelo governador João Dória em decorrência do aumento dos casos de Covid. Quando eu digo o senhor, é ele mais 62 prefeitos, 61 no caso. Como que foi essa reunião? Como que está hoje, né, o estado da cidade de Carapicuíba? Na verdade, assim, graças a Deus, Carapicuíba foi uma cidade que fez a lição de casa, né? Logo no começo da pandemia, nós tínhamos enfrentado um grande dilema, né? As pessoas desconfiavam de Carapicuíba, né? Será que Carapicuíba vai conseguir? Tem pouco recurso. Mas nós tínhamos já se preparado para fazer investimentos na saúde. E lógico, os investimentos foram feitos praticamente uma boa parte dele na questão do combate ao coronavírus. Nós abrimos o hospital de campanha na época, nós fizemos desinfecção das ruas, entrega do alimento solidário, entrega de kit merenda até agora dezembro. Quer dizer, fizemos tudo o que tinha que ser feito. E aí nós começamos em junho um programa de testagem em massa, que foi o que fez o diferencial na nossa região. Por quê? Quando você testa o cidadão, e não é o teste rápido, é o teste PCR mesmo. Nós temos uma parceria com o laboratório DASA, né? Os nossos exames vão para o laboratório DASA. Nós temos uma parceria também com o aplicativo Dados do Bem, que é uma parceria da Redditor, gratuito para a cidade. Então você se cadastra nesse aplicativo e você tem lá data e horário para receber, para fazer o exame e depois para receber o resultado. E lógico, esse período todo nós estamos testando a população. Então isso vai fazendo com que você possa isolar a população e ela não vá transmitir para frente, né? Então isso nós fizemos muito bem. E aí ao mesmo tempo, nós também fizemos a contratação de um hospital de leitos de UTI e de leitos de enfermaria também para atender Carapicuíba. Desde já de junho, nós começamos com o Hospital São Camilo. São 50 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI. É lógico que com o aumento da pandemia agora no mês de novembro, com o aumento dos casos, nós continuamos com esse mesmo projeto de testagem, ampliamos essa testagem, nós estamos testando no Ayrton Senna, em mais 3 escolas volantes, cada 2 dias, e um veículo também volante para testar a comunidade. Então isso também aumentou o número de testes.
Está demorando um pouquinho o resultado, por conta de que tem um grande número de volume de pessoas que estão testando em São Paulo inteiro, né? Mas a população está recebendo o resultado e também. O senhor sabe quantificar quantas pessoas já foram? Mais de 70 mil pessoas. Mais de 70 mil. Mais de 70 mil. Pessoas em Carapicuíba, testados entre PCR e rápido, mas uma boa parte de PCR. E assim, que é o teste ouro, que é o teste mais caro, né? E nós conseguimos fazer e estamos fazendo isso. E aí agora a gente tem os leitos de UTI, nesse momento que também a pandemia está crescendo, as internações, nós estamos lá também numa situação controlada para aqueles pacientes que precisam ser internados. E o hospital de campanha, há previsão de reabertura? Não, porque nós temos o Hospital São Camilo, nós fizemos essa parceria com o Hospital leitos. São Camilo, 50 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI. Né? Se houver necessidade de ampliar, nós podemos ampliar nesse próprio sistema do próprio São Camilo, que é um atendimento de primeira linha, hospital particular, né? E só paga aquilo que usar. Então isso também é o mais importante para Carapicuíba. Está em quanto os índices hoje de ocupação? Hoje está em 65% de UTI. É uma média geral, né? Nessa faixa. Varia, às vezes chega em 70%, cai para 50%, depende da liberação dos pacientes. Marcos, falando ainda um pouquinho sobre pandemia, eu sei que você tem outras... Só uma ressalva aqui. Foi notório que as campanhas eleitorais, né? Muito movimento, muita aglomeração, pessoas sem máscara, abraçando, beijando, suando em cima do outro, é o fator principal desse aumento de infecção. Você teme também essas festas de final do ano terem ainda um aumento maior para o próximo ano? Olha, a campanha em si, ela não teve muita movimentação como teve campanhas anteriores. O que eu vejo é que realmente a população cansou. Né? Como todo mundo cansa. Imagine que você falar assim que você vai fazer a mesma coisa durante 6 meses. Chega uma hora que você cansa, você quer se livrar um pouco daquilo, né? As pessoas acabaram participando mais de festas em família, né? E infelizmente não consegue saber quem veio na tua casa que está contaminado, né? E assim, outra coisa. Dificilmente você vê alguém comendo e depois que parou de comer põe a máscara. Não, ele fica comendo, conversando e sem a máscara. Então quer dizer, quando você vai comer você tira a máscara, mas depois você põe a máscara. Mas assim, a gente acaba não fazendo isso. Porque você está conversando, está em família. Abraça e quando vai embora põe a máscara. E aí o que acontece? Tá mais ou menos então isso tudo, esse cansaço que a população teve, e essa liberação que teve também, e a gente vê que hoje o maior número de pessoas infectadas são os jovens, porque os jovens naquele primeiro momento não tinham quase sintomas, não tinham problema. Então isso eu acho que foi ampliando e ela passa mesmo. O que a gente percebe é que neste momento agora ela está indo muito mais rápido que das outras vezes. Por quê? As outras vezes as pessoas estavam mais temerosas, estavam mais com medo, as pessoas não sabiam como lidar com a doença, então não sabia se dava um remédio, se não dava aquele remédio, então as pessoas tinham muito medo, então as pessoas estavam muito mais retraídas. Hoje não, as pessoas, tem tratamento, trata no começo, as pessoas acabam tendo essa informação e acaba, lógico, relaxando um pouquinho, e lógico, acaba pegando, né? E aí quando pega, alguns vão ter sintomas, outros não. O que a gente sempre fala que é importante? Primeiro, fazer o uso da máscara, evitar muita aglomeração e, lógico, teve o sintoma, vai fazer o exame. Eu sei pelos meus secretários. Alguns secretários meus e funcionários nossos, eu tenho que ficar ligando para ir no médico. Por quê? Porque às vezes tem medo de ir no médico. Não, eu tô bem. Só tô com uma febre. Mas a febre é um sintoma complicado. Então, a gente acaba sempre... Eu tive isso por quê? Por que eu falo muito com meus secretários e os meus funcionários? Porque eu vivi isso pessoalmente. Na primeira vez eu não tive sintoma nenhum, na segunda vez que tive, eu vi como é a evolução. Na primeira semana vai bem, 4, 5 dias você fica bem, depois volta de novo. Então, quer dizer, você não pode relaxar que está tudo bem, né? Então, se a gente que tem a informação, às vezes, dá essa bobeada, né? Então, a gente não pode brincar com isso. Teve sintoma, tem algum problema? Vai no médico, né? Procure o médico, faça o exame, acompanhe, né? Pega as informações. Hoje as informações estão muito claras aí na questão dos sintomas. Piorou, volta no médico de novo. Às vezes as pessoas, o que ela acha? Tem febre no primeiro dia, aí no segundo dia, não, vai esperar mais um dia. Aí a doença avança, né? Então a gente precisa estar muito atento mesmo. Então, lógico, uma parte, eu acho que eu vou dizer assim, acho que 40, 50% da população já deve ter pegado, né? E não sabe. E muitos não sabem, outros que já sabem, né? Precisa tomar muito cuidado. Então tem que acompanhar, ir ao médico, né? Passar no pronto-socorro, tinha que passar. Ficar atento aos sintomas, né? Porque às vezes ela melhora e depois ela piora. Então tem que estar muito atento. Prefeito, foi anunciado na semana passada que Carapicuíba elaborou um plano de vacinação contra a Covid.
O que o senhor pode antecipar a respeito disso? Olha, nós já estamos comprando todos os insumos para o uso da vacinação. As geladeiras também estão preparadas para receber mais de 100 mil doses, né, na cidade de Carapicuíba. Nós estamos já com um plano elaborado para os locais de vacinação, né, tendo autorização do governo do estado, que além das UBS, nós poderemos dar nas escolas, nos ginásios esportivos, né, nos lugares que a gente conseguir dentro da cidade. Então a ideia é ampliar o locais de vacinação em 15 lugares, além das unidades básicas de saúde, sistema drive-thru, nós estamos aparelhados para receber as vacinas e começar a aplicação. É lógico que é uma vacinação diferente daquela da febre amarela. Eu me lembro que na febre amarela eu até ajudei na época, nos primeiros dias, você não tinha critério, né? Idade. Todo mundo tinha que tomar. E aí virou aquelas filas. Hoje não, você tem o critério. Vão ser pessoas de tantas idades, de 85 a 90 anos, depois de 70 para frente, os profissionais da saúde. Então, quer dizer, você consegue ter um controle maior, né? O controle que você não vai ter é de onde são as pessoas, que é uma coisa que pode gerar um pouco mais de aglomeração nas cidades, né? Mas assim, acredito eu que o governo do estado está se organizando para isso, né? Já tem as vacinas aí sendo produzidas. A partir do momento que a Anvisa liberar e o governo liberar, aí as cidades poderão receber as vacinas. Mas assim, Carapicuíba está preparado já para realmente fazer a vacinação. Muita gente não imagina, mas é bem complexo, né? Toda a logística. Sim, porque você tem a questão de você levar a vacina, o tempo que ela tem que ficar na geladeira. Muito. Depois os profissionais também, que vão estar exaustos, né? São 2 doses, né? Vale ressaltar. 2 doses, depois de 21 dias, né? Tem que dar a segunda dose. Você vai ter horário, se não me engano, de manhã até a noite. Então, quer dizer, você tem que ter toda uma logística, uma estrutura para atender a população. Ótimo. Só para fechar esse tema de pandemia, um tema, né, que preocupa bastante os pais que nos acompanham, inclusive, é a questão da educação, né, dos seus filhos. 2020 foi um ano extremamente desafiador, né, o senhor está aqui para poder dizer isso. Com qual cenário que o senhor trabalha para 2021, levando em consideração que algumas cidades, inclusive aqui da nossa região, o prefeito Rubens Furlan já adiantou, o futuro prefeito Dr. Sato de Jandira também já disse que é favorável o retorno das aulas presenciais. Como que o senhor trabalha com essa questão da aula presencial? O senhor é favorável, não? E qual a expectativa aí para o início do ano letivo? Olha, nesse ano de 2020 nós não tínhamos as informações corretas e técnicas da saúde de que as crianças poderiam ser mais infectadas ou não, né? E lógico que a gente acabou meio que acertando. Você vê que as aulas meio que se travaram nesse mês de outubro e novembro. Acredito eu que nós temos que fazer? Janeiro nós temos que planejar todo o momento da volta às aulas. Em fevereiro nós vamos ter que ver como é que está a situação, né, da questão da pandemia. E lógico, vamos trabalhar para que a vacinação também possa ocorrer de forma segura e rápida. A partir do momento que você consegue vacinar as pessoas de maior risco, você começa vamos dizer assim, a ter uma tranquilidade maior para que as crianças voltem às aulas. Eu vejo que hoje as crianças não podem ficar mais muito tempo fora da sala de aula, né? Porque elas têm todo um sistema a ser seguido, né? Um critério, a questão também do controle dessas crianças em casa, né? Porque hoje elas acabam ficando em casa e não tendo lá aquele ritmo de escola, né? Então nós vamos trabalhar para que tudo caminhe bem e a gente possa voltar às aulas aí entre fevereiro e março. Essa é a nossa ideia. Ok, obrigado, Cláudia. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a reeleição, né? Bom, você deve ter certamente aí acompanhado o Instituto Mas Pesquisa produziu, né, dias antes das eleições, a pesquisa. Algumas pesquisas nós divulgamos, inclusive de Carapicuíba, né? E o Marcos Agostinho, do Instituto, responsável pelo Instituto Mas, acertou ali praticamente na vírgula, né, a questão de Carapicuíba. Verdade. Porque ele apontou que você venceria com 71% dos votos e você teve 72,68%, 64% dos votos válidos, né? Então, eu queria saber, primeiro, como que você recebeu essa notícia, uma vez que a cidade, né, de Carapicuíba, ela poderia, né, ter um segundo turno, levando em conta o coeficiente da cidade de eleitores, e o teu principal adversário seria ali o ex-prefeito de Carapicuíba, petista, Sérgio Ribeiro.
Olha, a gente, quando nós iniciamos 2017, nós sabíamos que era um grande desafio administrar Carapicuíba, né? Por conta da falta de recursos. Então nós tínhamos que fazer diferente dos prefeitos que passaram nessas últimas décadas, vamos dizer. Tanto o ex-prefeito Fuad, também o ex-prefeito Sérgio, sempre nos mesmos discursos, mesmo o Fuad com todo aquele jeito dele, trabalhador, um cara incansável, conseguiu fazer coisas importantes na cidade. Mas assim, o discurso era sempre o mesmo, que a cidade não tinha recurso. E verdade ela realmente não tem recurso próprio para fazer determinadas obras. Então nós tínhamos esse desafio de buscar isso. Foi o que eu fui fazer. Certo. Eu tinha deixado o mandato de deputado, as pessoas tinham um pouco de receio no primeiro momento, o Marcos deixou de ser deputado para vir ser prefeito, mas assim, para mim era um orgulho ser prefeito da cidade do qual eu moro, que eu nasci, do qual meu pai foi prefeito também, e a gente poder fazer a diferença. E foi aí que nós fomos buscar a diferença, nós fomos fazer mesmo a diferença que nós fizemos, administrando bem a cidade. A gente tinha pesquisas de avaliação muito positiva. A gente sabia, lógico, que a pandemia era um grande desafio, porque a gente sabia da desconfiança dessa questão da pandemia, que as pessoas tinham medo da pandemia, ao mesmo tempo como é que ia ser a eleição no meio da pandemia. Mas assim, tudo caminhou muito bem, né? Nós fizemos tudo o que realmente pudéssemos fazer naquele momento, dentro das nossas possibilidades, e a cidade evoluiu. Lógico, a população reconhece o trabalho, soube reconhecer, né? A votação está aí com quase 73% dos votos, a pesquisa deu 71%, muito próximo, né? Mesmo disputando contra 10 candidatos, né? Contra uma candidata que já tinha sido candidata algumas vezes, contra vereadores, contra ex-prefeito. Não foi uma eleição de poucos candidatos, né? Acho que foi a maior, né? A maior disputa, né? 11 candidatos em Carapicuíba, em toda a região. E aí, lógico, a gente tinha esse desafio, que os outros 10 falavam do segundo turno, né? Queriam levar para o segundo turno. Mas a gente sabia que a população estava convicta, né, do nosso trabalho que nós prestamos. E agora, é lógico, a gente tem que continuar trabalhando, né, para continuar com a mesma avaliação. E não tenho dúvida que nós vamos continuar trabalhando com muito afinco, com muita determinação, para fazer um grande governo. Certo. Prefeito, o fato de você ter se filiado ao PSDB, né, neste ano, tem a ver com a necessidade de garantir mais trânsito com o governador do estado, João Dória, que também é do mesmo partido, até para que você consiga ter mais assim aprovação de obras e parcerias entre o governo e a prefeitura? Olha, o governo do estado, sendo o PSDB, eu sempre fui muito próximo do PSDB. Eu, quando fui deputado, eu fazia parte da base aliada do governo. Eu fui deputado junto com o pai do Vignoli, que é o Geraldo Vignoli. Fui deputado um período também com o Marco Vignoli. Foi aí que a gente acabou se aproximando. Após as eleições do governo, acabou se aproximando do governo. Eles queriam que a gente fizesse parte do grupo político, né, do PSDB. Eu falei a eles que o meu interesse era que a cidade continuasse sendo atendida. Eu falei assim, minha cidade é sempre em primeiro lugar. Se tiver que eu fazer algum esforço para que Carapicuíba possa ser beneficiada, vou fazer o que precisar ser feito, e fiz, né? E lógico, nós tínhamos um compromisso. O governo do estado sempre foi muito parceiro da cidade, e eu naquele momento achei por bem também retribuir, né, para fazer parte desta parceria com o governo do estado. O governo do estado tem atendido muito a cidade, tem sido parceira, e é disso que a gente precisa. Nós precisamos que os governos, tanto federal quanto estadual, possam ser parceiro da cidade, que precisa muito também de ajuda, por ser uma cidade muito populosa, uma cidade que gera riqueza para as outras cidades. Nós temos 500 mil habitantes que geram riqueza para todo o estado de São Paulo, né? E é injusto a questão tributária do país hoje, né? Então o Carapicuíba acaba sendo prejudicado por essa questão tributária, né? Então a gente precisa realmente sempre estar ali pedindo realmente recursos tanto do ente federativo quanto também do ente estadual. Inclusive o PSDB ele fez 4, né, prefeito aqui na região, né? Sim. Das 11 cidades do Cioeste, ele elegeu Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Barueri e Jandira, certo? Marcos, como você enxerga assim, a força do PSDB nas eleições de 2020 e de que forma isso já se desenha para um cenário de 22? No estado de São Paulo foram mais de 170 prefeitos, né? Sim. Você tem aí na região metropolitana também uma grande parte dos prefeitos do PSDB. Mostrou a força do nome, né? A reeleição do Bruno Covas também, que foi uma eleição super importante para o PSDB. E lógico, 2022 é uma eleição, é uma outra eleição. Tudo vai depender da continuidade do governo, de como vai o governo, né? Essa questão da pandemia também. São Paulo eu vejo que está caminhando muito bem, fazendo realmente a lição de casa, não falta leito para a população.
a gente está conseguindo, vamos dizer assim, avançar nessa questão da vacina. Então, acredito que 2022 será um ano muito próspero também para o PSDB. Tá, e inclusive falando ainda, né, sobre essa união dos prefeitos, você apoiaria, Marcos, um candidato a deputado estadual e federal pela cidade de Carapicuíba, ou você acha que pode ser aí tratado, ter sido criado talvez um cinturão azul aí para que os 4 prefeitos elegessem um único estadual e federal? Olha, Carapicuíba tem condições de eleger, né? Que assim, a questão partidária do país, ela é prejudicial às vezes para uma cidade como Carapicuíba. Por quê? Porque quando você tem um sistema partidário que tem 30 partidos, aonde os partidos dependem do fundo partidário para eleger, e tem que ter deputado federal eleito, então qual que é a intenção dos partidos? É eleger deputados federais. Então o que eles fazem? Em todas as cidades como Carapicuíba, que tem 300 mil eleitores, tem que ter candidato a deputado federal e estadual. Sim. Então, quer dizer, meio que quase que obrigado uma cidade como Carapicuíba a ter no mínimo 10 candidatos a federais, 10 candidatos a estaduais. Por quê? Porque o sistema partidário do nosso país força essa situação, né? Então é difícil quando você fala assim que vai ter um candidato só. Mesmo que a máquina fale assim, não, vai ter um candidato só estadual e federal, os outros partidos vão acabar lançando. O PT vai lançar, o PSD vai lançar, o PCdoB vai lançar, mesmo todo dentro mundo da vai base, lançar. né? Por quê? Porque é importante o partido ter voto para fazer deputado federal e ter o fundo partidário e o partido passar da cláusula de barreira. Então, o sistema partidário acaba inflando esse número de candidatos. Como foi agora, essa eleição. A eleição de vereador não tinha mais coligação. Então, todos os partidos foram obrigados a lançar candidatos. Tivemos 500 candidatos a vereadores. Nunca teve tanto candidato. Recorde. Foi um recorde. Então, quer dizer, você tem um aumento do gasto, mais papel na rua, mais gente fazendo campanha, né? Quer dizer, a divisão dos votos. Então, lógico, enquanto isso não mudar, só tende a aumentar o número de candidatos. E vai ser da mesma forma para deputado. Porque se não houver coligação para deputado, vai ter que fazer cada partido a sua chapa. Então, eles vão chegar numa cidade como Carapicuíba. Você está lá no PSD, tem que ser candidato a deputado federal ou deputado estadual. Então, você tem um aumento do número de candidatos, né? Porque ele tem apontado aí, despontado, na verdade, nos bastidores, alguns nomes já. Até o próprio prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, atual Elvis César, poderia vir a deputado federal. O filho próprio do prefeito Rubens Furlan, Rubinho, né, já tem se colocado aí à disposição do partido, PSDB, a Bruna, né, Furlan também, então aí já tem alguns... então você vê que só dentro do PSDB quantos candidatos já tem. Aí você vai lá no PSD. Sim. Aí você pega os candidatos que não ganharam para prefeito. Todos eles vão ser assediados para serem candidatos a deputado. Por quê? Porque o partido precisa fazer coeficiente eleitoral para fazer deputado. Né? E é dessas candidaturas que acaba acontecendo. Né? Então, o sistema partidário ele é prejudicial nessas cidades grandes por conta de que você tem que ter muito candidato para ajudar os partidos. Né? Falando um pouquinho do seu governo, próximo mandato, Marcos, você tem objetivo de mudança no secretariado? Alguma mudança de cadeiras aí no seu secretariado? Sim, devemos ter algumas mudanças. É normal você fazer algumas mudanças, alterações não serão muito grandes, mas devemos fazer algumas mudanças. Você pode adiantar algum? Não, ainda não. Nada de estamos conversando, ainda não. Então, na verdade, nós estamos conversando, estamos aprimorando as coisas aí, estamos conversando. Bom, a coligação que o elegeu, né, conquistou aí também a maioria na Câmara, né? Sim. A oposição, ela ficou apenas com 3 cadeiras das 17, vocês com 14. Você vai ter mais facilidade, vai continuar com a facilidade de negociação aí com os opositores para aprovação das leis? Olha, nesses 4 anos que passei como prefeito, a Câmara sempre foi muito transparente com a Câmara, né? Por quê? Todos os vereadores que mesmo que não foram eleitos comigo nessa legislatura, a grande maioria deles que realmente faziam parte do governo, que queriam dialogar, nós sempre fomos muito transparentes, nós nunca mandamos nada de polêmico para a Câmara. E quando nós mandávamos algum projeto que precisaria ser votado na Câmara, a gente conversava com os vereadores antes, reuníamos com os vereadores, trocávamos uma ideia, às vezes fazia alguma mudança, fazia alguma emenda. Então nós não tínhamos problema por conta disso. Nós não mandamos nada lá para vender terreno, nós não tiramos nada de ninguém, né? Nós não mudamos nenhuma questão tributária para prejudicar, foi sempre só para facilitar. Então foi muito transparente. E eu acredito da mesma forma.
Queremos fazer um governo muito transparente, da mesma forma com a Câmara, sempre conversando com os vereadores, falando a eles a importância, né, para que a cidade possa crescer. E todo mundo remando para o mesmo lado. Eu acho que esse é o maior objetivo. Em prol da população. Né? Nós tivemos nesse ano uma politização, né, em alguns vereadores da Câmara, para atrapalhar mesmo, mas graças a Deus foi muito bem, conseguimos tocar o barco aí. Falando ainda em Câmara, você já tem assim, alguma indicação para a presidência da Câmara? Estão conversando, né? A base lá, que faz parte da nossa base, estão conversando para achar um nome coerente, lá, um nome de consenso, para que possa fazer uma mesa de consenso. Estão conversando lá. Olha, nós temos aqui, prefeito, algumas perguntas. Quanto tempo a gente já tem de entrevista? Quase 1 hora, é isso? Posso, Adriano, ler umas 2, 3? Estamos dentro do horário? Acho importante. Se o prefeito me... Não, tranquilo, vamos lá. Acho legal a participação. Tem várias perguntas. Eu quero agradecer demais. A gente quer agradecer demais. Pedir até assessoria, se possível, depois responder as perguntas. São muitas. A participação está sendo bem alta, bem boa. Muito obrigada a todos aí que nos acompanham. Bom, temos aqui o Adilson Paim. Prefeito, falta divisória clínica nas UBSs, igual tem nos mercados, para atendimento ao público. Divisória, que acho que ele quer fazer por conta do Covid? Falta divisória clínica nas UBSs. Nós fizemos uma licitação já para colocar isso também nas UBSs e também nos departamentos públicos aí, está sendo já providenciado. Certo. Adilson Paim ainda, é isso? Não. Não, desculpa, Helena Paz. Já falamos, Helena, sobre os casos de Covid em Carapicuíba. Colocar a APP na prefeitura para receber as demandas dos munícipes deve ser uma boa. Sim, nós também estamos trabalhando nessa questão da informatização. Só para lembrar que esses 4 anos que nós passamos, nós nos preocupamos muito em estruturar a cidade, reestruturar, arrumar recurso. Agora nós temos condições, temos em prédios decentes, em prédios para acomodar os funcionários. Agora é hora da gente começar realmente... ampliar o serviço da tecnologia. Precisamos de tomografia, aparelho de ressonância, convênio com clínicas de exames. Isso nós já temos. Para todas as pessoas que precisam passar hoje no centro de Covid, lá, que é o centro de enfrentamento, já é feito, tem uma clínica particular que é feito o exame para quem precisa fazer. A Márcia Regina fala, equipamentos culturais abandonados, lei do silêncio não fiscaliza, prefeito, isso também precisa ser cuidado. Olha, nós temos feito toda a fiscalização quando há reclamação. É lógico que tem algumas reclamações que você chega no local, já eles param de fazer, nós estamos fazendo e nós vamos intensificar agora nesse final de ano por conta também da pandemia. Os equipamentos culturais, que não sei qual ela está falando, mas assim, eu já tenho uns que realmente eu fiquei muito chateado de não ter conseguido fazer, que foi o teatro. Quando assumi em 2017, o teatro não tinha VCB, não tinha condições de funcionar e precisava fazer uma grande reforma. Eu já consegui um recurso de 1.800.000 com o deputado Gilmaci Santos, inclusive está colocando na emenda do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento será votado essa semana na Assembleia para a reforma do teatro, né? Então, primeira mão aqui no giro, sim, nós conseguimos recurso com o deputado Gilmaci Santos de 1.800.000 para fazer a reforma total do Teatro Municipal. Então, nós vamos ter um teatro municipal todo remodelado, reformado e com acessibilidade, com a VCB para receber a nossa população. Certo. A última perguntinha, que são várias, realmente não dá para ler todas. Adriana Souza, prefeito, mas em relação a aglomerações nas conduções, o que vai ser feito? Pois até agora não foi tomada nenhuma atitude nessa relação. Não adianta fechar os comércios e reduzir a horas, não se contamina. Mas não se contamina muito assim, mas se contamina nas conduções, indo para o trabalho. Até agora eu não vi algo a ser feito. Olha, a gente tem até uma empresa de ônibus, que é a Aviação Osasco, que lançou dentro dos ônibus um material para diminuir a infecção, né? Então isso também é uma coisa que está ajudando lá. Mas assim, é lógico que a questão de fechar comércio, nós não estamos fechando comércio, nós até ampliamos os horários. Tem a questão da restrição dos bares até as 20 horas e não vender bebida alcoólica após as 20 horas, essa restrição. Mas assim, nós estamos trabalhando para que diminua a aglomeração e que a gente tenha também, passe isso rápido, né? E a gente tem feito um trabalho também com as empresas de ônibus para diminuir, né, a aglomeração dentro dos ônibus também. Tá certo. Estamos aqui na reta final, Cláudia. Sim, você... Prefeito,
3 perguntinhas para fechar. tem muitas, né, dos internautas. Sim. Prefeito, no último dia 24 agora de setembro, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem com uma matéria, né, com o seguinte título, abre aspas, ao menos 21 mil candidatos mudaram declaração de cor para a eleição de 2020, fecha aspas. Segundo essa reportagem, o senhor foi um desses candidatos, né, que em 2016 o senhor se autodeclarou pardo, já desta vez como branco. Até para tirar a dúvida, né, das pessoas, o que o senhor pode explicar a respeito dessa questão? Na verdade, em 2016, eu não me lembro se foi pegado pela minha certidão de nascimento, e até preciso checar isso, eu preciso olhar na certidão de nascimento, né, mas assim, ajustamos para branco, mas o nosso foi ao contrário, né, nós não queríamos se beneficiar por conta da lei eleitoral, né, nós fizemos só lá um ajuste. Mas eu não fiz o levantamento se foi feito um preenchimento errado, né, naquele momento do registro de candidatura. Né? Ok. Mas agora nós fizemos da maneira correta para não ter benefício como alguns fizeram, né? Passou para pardo para ter o recurso eleitoral, né? Não foi o nosso caso. Perfeito. Nesse ano, né, tão atípico, repleto de instabilidade, né, econômica, grandes desafios, mudanças repentinas, né? Que balanço que o senhor faz desse ano de 2020, do seu mandato, e do que estava, né, no seu plano de governo para este ano, o que foi cumprido, o que fica para 2021, para o próximo mandato? Olha, eu não posso reclamar do ano de 2020, até porque fui reeleito. Essa questão da pandemia foi uma aprendizagem para mim, especificamente, particularmente, na questão da administração, porque a pandemia a gente administrava ela diariamente, cada dia era uma novidade. Você achava que ia demorar 30 dias, 90 dias para passar isso, e aí você viu o ministro falando que ia demorar 6 meses, então você falava, será que a gente aguenta chegar a isso? Né? E graças a Deus nós estamos já agora no final do ano, né? Com uma outra perspectiva, a questão da vacina, com a questão do tratamento mais eficaz. O brasileiro é muito bom nisso, né? Ele consegue se adaptar, ele consegue passar por essas dificuldades, um pouco diferente do resto do mundo, mas a gente consegue sobressair melhor, né? Lógico que muitas vidas foram perdidas, né? A gente fica muito triste por isso, mas a gente, vamos dizer assim, passamos esse período, falta muito pouco, eu acho que agora para a questão da vacina, a gente precisa só tomar esse cuidado final, e lógico, eu costumo dizer que eu nunca vou reclamar. Eu sempre falo para os meus secretários que a pessoa que tem que reclamar, ou que tem que sentir, é aquela pessoa que está lá entubada, sem saber o que realmente vai acontecer com a vida dela, né? Essa pessoa sim, ela pode até pensar em reclamar ou falar alguma coisa. A gente que está aqui conseguindo cuidar das pessoas, que a gente está aqui salvando vidas, com saúde, passar tudo pelo que a gente já passou e nós estamos firmes, a gente só tem que agradecer a Deus. É o que eu faço todos os dias e que eu falo para todos os meus funcionários, os meus secretários. A gente tem que continuar trabalhando. Um dia perdido é um dia que não volta mais, né? Eu sempre reclamo muito, falo com eles também que se a gente não fez hoje, vai fazer amanhã, não é a mesma coisa, nós temos que fazer hoje, né? A população não pode esperar, a população está trabalhando todos os dias e quer que a gente trabalhe da mesma forma, então a gente sempre vai fazer desta forma. Então, ano de 2020, com todos os percalços, com todas as dificuldades, para nós foi um ano positivo, de aprendizado, mas que a gente só tem que aprender para a gente poder usar isso no futuro. Tá, e o que fica exatamente em termos de projeto que estava no seu plano de governo para o próximo? Nós conseguimos cumprir o nosso plano de governo quase que com 100%, né? Lógico que tem algumas coisas que às vezes não deu por conta de que não dependia da gente. Essa é a questão do teatro, como eu falei, que a gente tinha esse compromisso, vamos dizer assim, de voltar a funcionar, mas nós tínhamos dificuldade do recurso que a gente tinha, mas nós já conseguimos nesse ano mesmo para que a gente possa fazer isso ano que vem. Então a gente está dever cumprido, vamos continuar trabalhando, a gente não para, né? É isso que a gente quer fazer, continuar cuidando das pessoas. Perfeito. Só para finalizar, em sua opinião, qual que será o grande desafio do seu próximo mandato, Marcos Neves? Olha, primeiro é manter o mesmo ritmo que a gente vinha dando, né? Que a gente vem dando, na verdade. Nós temos um ritmo acelerado, é isso que a gente quer fazer, continuar com esse ritmo acelerado
das obras, dos investimentos, das envolturas da cidade, mas eu vejo que hoje nós temos um outro compromisso com a população, que é uma boa prestação de serviço à população. Nós temos que ter uma boa prestação de serviço nas unidades básicas, no atendimento à população nos serviços públicos, é uma coisa que a gente vai realmente reforçar, pegar no pé, para que a gente possa atender ainda melhor a nossa população. E lógico, a população tem que se sentir valorizada na sua cidade. Eu vejo que hoje a população está muito mais otimista, né? Tá, vamos dizer, com a autoestima bem melhor do que quando eu assumi. E a gente quer que isso amplie, né? E a pessoa realmente tenha muito orgulho de morar em Carapicuíba. Esse é o nosso grande desafio e objetivo. Ok, obrigado. Cláudia. Bom, a gente elaborou outras questões, mas nosso tempo aqui não permite. Foi 1 hora de entrevista. Acredito que tenha sido a mais longa. Obrigado. E a gente ainda ficaria aí um bom tempo ainda conversando e discutindo sobre tantos assuntos, né? Prefeito, quero muitíssimo agradecer aqui novamente a sua vinda, desejar saúde, Amém. sucesso, Amém. um bom governo, que tenha Deus bastante quiser. êxito, porque a população de Carapicuíba merece. Se Deus quiser. Aproveitar para agradecer a todos vocês aqui que estão nos ajudando, estão aqui colaborando a passar, vamos dizer assim, as boas informações à população, né? Todos aqui do Jornal Gira, a sua equipe, em seu nome, Cláudia. E aproveitar para desejar um grande Natal à população, um grande ano de 2021, com muita saúde, com muito trabalho, que a população realmente possa conseguir conquistar tudo aquilo seus sonhos e que a gente possa ter aí muita saúde no ano 2021 com muito trabalho. Amém a todos nós. Nós também desejamos tudo de bom para todos. João, muito obrigada pela participação mais uma vez. Adriano, na técnica, hoje, obrigada. Cedeu o lugar aqui ao prefeito. Obrigada à assessoria do prefeito também. Gostaria então de agradecer a todos os internautas novamente aí que nos acompanhou por essa noite. Também, gostaria de comunicar que amanhã, né, quem estará aqui com a gente na bancada é o prefeito de Itapevi, Igor Soares, vai estar aqui conversando com a gente. E, em especial, quero mandar um grande beijo e abraço para Gilmara, vice-prefeita lá da cidade de Carapicuíba, minha colega de faculdade, uma grande mulher guerreira. Um beijo para você, Gilmara. E muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês nos acompanhem. Sigam o girosa.com.br no site, Instagram, Facebook, YouTube. Tem informação para todos os gostos, mas a informação precisa, apartidária e isenta. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima noite e até amanhã. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias. Marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão.